Abraham, você era energia não física antes de vir para este corpo, e a maior parte de você ainda é. A parte que está aqui neste corpo físico está peneirando e selecionando e está na vanguarda, assim como você sabia que estaria, e está vindo com novas coisas que você sabe que tornarão a sua vida melhor. Então, quando você lança estes foguetes, uma coisa maravilhosa acontece. Energia segue estes foguetes. O seu ser interior, que ainda está focado no não físico, segue a direção destes foguetes de desejo. E o seu ser interior nunca para de colocar atenção sobre o que agora mesmo acrescentou na sua lista de coisas que prefere, aqui na sua criação física, na sua experiência de vida física. Então, nós queremos introduzir a você uma forma ligeiramente melhor de olhar para isso, que sabemos que servirá você e que tornará mais fácil para você permanecer no caminho, e por isso nós queremos dizer no seu caminho de menor resistência. Nós queremos que você entenda que conforme você lança um foguete de desejos e então o segue, pensando sobre o porquê você quer e sobre o quão boa é a sensação, procurando por razões para sentir satisfação, não apenas sobre onde você está, mas sobre o que você está buscando, que o que acontece é você se liga ou você ressoa com, ou você encontra compatibilidade vibracional, você encontra mutualidade com a frequência vibracional da sua fonte. E quando você encontra aquela harmonia vibracional com a frequência da sua fonte, então você prospera. E você sabe que está prosperando porque você consegue sentir o fator satisfação nos momentos em que você está prosperando. Então, nós colocaremos uma importante afirmação aqui para vocês. E então, lá vamos nós. Falaremos sobre qualquer coisa que quiserem falar. Quando você não tem dinheiro suficiente e quer mais dinheiro, você lança um foguete. Se alguém é rude e você quer que esta pessoa seja mais gentil, você lança um foguete. Se você é rude e quer ser mais gentil, você lança um foguete. Estes desejos nascem de experiências do dia a dia, e eles não são as grandes epifanias que fazem você sair escrevendo nas paredes que você pensa que eles são. Eles nascem da experiência do dia a dia que vocês têm uns com os outros. Então, quando você lança este foguete de desejo e a energia que é o seu pensamento emana em direção àquele foguete de desejo, o seu ser interior foca no seu foguete de desejo. E o que nós queremos que entenda é o fator satisfação quando você e o seu ser interior estão focados em mutualidade, na mesma coisa, ao mesmo tempo. O que nos leva a lembrar você do seu sistema de orientação emocional, porque isto é tudo o que as suas emoções são. Elas são os seus indicadores do seu relacionamento com a atitude que o seu ser interior tem sobre o que você está pedindo e a atitude que você tem sobre o que você está pedindo. Então, quando você está desapontado pelo fato da coisa que você está pedindo ainda não ter se manifestado completamente, ele ainda não está estacionado na sua garagem ou dormindo na sua cama, ou o dinheiro ainda não está no seu banco. Você quer, mas ainda não consegue ver, ouvir, cheirar, saborear e tocar. E então, nesta ausência física, você escolhe sentir a ausência do que deseja e, portanto, sentir desapontamento. E a razão pela qual você sente desapontamento é porque você está focado de uma forma diferente da que o seu ser interior está sobre o progresso desta criação. O seu ser interior sabe que é um processo, o seu ser interior sabe que isto é energia em movimento, o seu ser interior entende a poderosa lei da atração, o seu ser interior sabe que os componentes cooperativos foram acumulados e que estão sendo acumulados. Portanto, o seu ser interior não sente desapontamento, porque o seu ser interior não vê o seu desejo não se tornando. O seu ser interior sabe que ele está se tornando, mas se você está contando os pontos do estado de ser físico dele,
mas eu ainda não consigo ver e, portanto, eu estou percebendo a ausência disso. E desse modo, a sua insatisfação é o seu indicador de que você está simplesmente olhando na direção errada e não tem como vir para você enquanto você estiver fazendo isso. Você deve se tornar um componente cooperativo. Nós escrevemos alguns livros e um livro importante para o qual nós queremos chamar a sua atenção, nós demos o nome de O Vórtice, porque ele fala sobre uma realidade vibracional. Sempre que nós vamos nos referir ao vórtice, Esther explica desta forma: é esta realidade vibracional que você não consegue ver, mas que mesmo assim existe e que mantém a frequência vibracional e reúne os componentes cooperativos que compõem os estágios iniciais da sua criação completamente desenvolvida. Não é uma coisa que você consegue olhar e ver. Na verdade, alguns de vocês ficaram um pouco incomodados quando nós falamos muito disso. Vocês dizem: Abraham, ok, eu aceito, existe um vórtice aqui, nós não conseguimos ver, mas vocês, sim, certo, ele está lá. Apenas me digam, como eu tiro meu dinheiro do vórtice e coloco no banco? E nós dizemos: ele está vindo, ele está no estado de se tornar. Mas a sua determinação de continuar olhando no banco e dizendo que ele não está lá ainda impede você de estar no modo receptivo, onde você sente a inspiração de realizar os movimentos e de estar nos lugares, e de sentir a inspiração e ter o timing que faz você se encontrar com o seu dinheiro. Você precisa ser um componente cooperativo para os componentes cooperativos que a fonte já reuniu. E é disso que falamos todos os dias que estamos visitando vocês. Nós queremos que você descubra como ser um componente cooperativo com o seu ser interior, o que significa com a sua maior parte. E que também significa que queremos que também seja um componente cooperativo com tudo que você pede, que está em vários estágios do processo de se tornar para você. E agora nós diremos uma coisa que você talvez não goste. O que está no vórtice já se tornou, está em um estado vibracional, pronto para a sua colheita. Foi entregue, foi criado, você precisa receber. E isto é difícil para você ouvir, porque você está batendo a cabeça neste mundo físico, onde vê tantas coisas físicas, e você realmente não entende o processo de como todas elas passaram a existir. Nós queremos que você ouça conosco um pouco nestas horas em que nós estamos juntos. E veja se você não consegue encontrar dentro de si mesmo aquele conhecimento com o qual você nasceu, de que você pode ser ou fazer ou ter qualquer coisa que escolher, mas você precisa estar no modo receptivo dele, e você é o único que entra em conflito com isso e, portanto, se impede de ter isso. Os humanos muitas vezes chegam a tais conclusões falsas de que se eu não tenho alguma coisa e o outro tem, de algum modo ele está me privando daquilo. Não, ninguém tem como privá-lo da sua criação, ninguém tem como ficar entre você e a sua criação, e a nossa promessa para você. Você criou uma abundância de coisas maravilhosas, e o seu vórtice já tem o suficiente delas para manter você alegremente comprometido por 20 ou 30 vidas. Não existe falta, você apenas precisa começar a se alinhar com isso, o que quer dizer que você precisa parar de notar a ausência do seu desejo e começar a sentir a satisfação do se tornar. Então, sobre o que você quer falar? Convidado, obrigado, eu realmente agradeço. A minha pergunta: os chamados especialistas dizem que nós humanos apenas usamos 5% da nossa capacidade. Qual é o segredo para nos conectarmos com o restante dela, isto é, se eles estiverem corretos? Abraham, bem, nós temos falado disso. Convidado, eu percebo que a resposta para a minha pergunta foi dada muitas vezes esta manhã. Abraham, é isto que é aquela influência da qual estávamos falando. Até certo grau, eles têm informações muito escassas sobre isso. O estudo deles sobre os humanos não está completo em termos do fluxo energético.
porque eles não estão considerando pensamento, mas eles estão começando a considerar frequências vibracionais. Eles estão começando a notar as ondas cerebrais e este tipo de coisa, mas eles não estão considerando a conexão com a fonte antes disso. Querem considerar os humanos como seres sozinhos e individuais e querem examinar isso. E nós sabemos com certeza que existe uma grande diferença entre alguém que está ligado, conectado em sintonia e alguém que não está. É uma comparação ineficaz. Sabe o que eles sabem sobre a força da vida? Eles apenas sabem quando você não tem ela e declaram você como morto. É o limite do entendimento deles. Mas eles não entendem a totalidade disso e o que a totalidade disso pode ser. Mas é por este motivo que quando você pensa sobre tudo o que você é e tudo o que viveu, e tudo o que o seu ser interior sabe e sobre tudo o que você colocou no seu vórtice vibracional, na sua realidade vibracional. Então, pensa sobre estar em sintonia com isso. Você às vezes não se pega em um momento de clareza, sabendo uma coisa. Nós estamos falando de coisas práticas, sabendo alguma coisa e percebendo que você tem ido para todo tipo de conclusões que não foram precisas e agora, de repente, você realmente sabe. Esther teve um momento bastante satisfatório outro dia trocando lâmpadas. Bem, parece bastante simples, que seria trocando lâmpadas que ela veria a luz, mas foi assim. E tem algumas arandelas no banheiro dela em Del Mar. E elas sempre ficavam queimando, as lâmpadas ficavam queimando, e ela suspeitou que houvesse alguma coisa errada com o circuito. Então, ela colocou aquele pensamento em movimento, e alguém trouxe para ela algumas lâmpadas, e ela as colocou, e as luzes ficaram piscando, acendendo e apagando, acendendo e apagando. E o interruptor ficou indo para baixo e para cima, para baixo e para cima. Então, a conclusão que ela chegou é que era por isso que as luzes ficavam queimando. Tinha alguma coisa errada com o circuito. E por isso ela retirou as lâmpadas e decidiu que teria que chamar um eletricista para ver aquilo. Mas ela já tinha um eletricista que viria e ele disse: "Não, são apenas as lâmpadas que estão queimadas." E então ela ficou envolvida naquilo, sem saber o que pensar. Nós sabemos que esta é uma conversa simples e bastante chata. Fique conosco por um momento. Então, de repente, antes dela tomar qualquer medida drástica, como arrancar toda a unidade da parede, ela se lembrou de uma coisa que ela tinha sido incapaz de lembrar devido ao modo falta de satisfação em que estava. Ela se lembrou de que a mesma coisa havia acontecido no Texas. Alguém havia trocado as lâmpadas da varanda. A lâmpada do lado de fora do quarto dela estava piscando. Ela não sabia como fazer aquilo parar de piscar, então, no meio da noite, ela foi lá fora e desconectou a lâmpada. E no fim, eram apenas lâmpadas incompatíveis que estavam encaixadas no soquete, que não gostavam do sistema que estava instalado. E bem, você pode pensar que Esther teria sido capaz de fazer esta associação porque isto já havia acontecido antes e apenas fazia alguns meses. As lâmpadas estavam piscando, mas não havia nada de errado com o sistema, eram apenas as lâmpadas. Mas ela não conseguiu encontrar este pensamento. Ela ficou frustrada por não ser capaz de fazer as lâmpadas funcionarem. Ela não tinha acesso a um pensamento, até que, mesmo um pensamento razoável que não fazia muito tempo, ela havia recebido. Ela teve que colocar uma distância entre isto e ela mesma. Ela desconectou as lâmpadas e disse: "Não importa." Então ela se esqueceu disso, se distraiu, fez outras coisas e de repente, eu sei o que é, eu sei o que é. E você, se ouvisse aquilo, pensaria que talvez ela tivesse descoberto a cura para alguma doença. Foi tão satisfatório. É tão satisfatório quando você permite um pensamento que tem tentado vir. É tão satisfatório quando o seu ser interior, quando você recebe um pensamento que nós temos pensado. É muito satisfatório quando você faz uma pergunta e está procurando por uma solução, porque nós sabemos qual é o caminho de menor resistência para você e você segue o caminho de menor resistência até ter a sua resposta. Vê onde estamos chegando?
Convidado: eu vejo. Abram: você tem uma inteligência infinita na ponta dos seus dedos, é verdade, e você não está usando muito dela na maior parte do tempo, mas poderia. Algo mais? Convidado: foi isso. Abram: muito bom. Convidado: obrigado.